Hello, people! Bom, voltei novamente aqui com vocês, certo? Para iniciar a segunda parte da nossa revisão. Então, fiquem atentos, porque tem bastante coisa para a gente relembrar. Então, vocês viram um pedaço da revisão com a teacher Fernanda. E agora a gente vai revisar um pouquinho mais sobre os tópicos que nós vimos durante essas aulas, certo? Então, primeiramente, gostaria de relembrar com vocês um tópico gramatical chamado Past Continuous. Past Continuous. Past, vocês já sabem o que significa, que é passado, né? Já viram aí com a teacher, não foi? E Continuous, algo que continua. Então, é um passado contínuo. Passado contínuo. Então, ele tem umas características específicas que você precisa lembrar, que sempre aparece nesse tipo de frase. Então, eu quero convidá-los a rever o trecho de um pequeno diálogo que mostra como exemplo o uso desse tempo verbal, que é o past continuous. Então, acompanhe esse pequeno trecho de vídeo e daqui a pouquinho mais eu vou comentar aí esse vídeo junto com vocês. Vamos dar uma olhada. What were you doing at 10 p.m. yesterday, Pochita? I was reading a book. What about you? I was texting some friends. What were you doing at 10 p.m. yesterday, Pochita? I was reading a book. What about you? I was texting some friends. Bem, então vocês acompanharam o pequeno diálogo aí entre o personagem Sammy e a Potira. Eles estavam fazendo algumas atividades, eu espero que vocês tenham observado que atividades eram essas. Agora a gente vai acompanhar esse vídeo com bastante calma para verificar onde que está esse tal de past continuous que eu acabei de comentar para vocês, que é o passado contínuo. Então vamos ver com calma, vamos dar uma olhada nas falas dos personagens. Então olha só, a primeira pergunta que nós temos aí é a seguinte. What were you doing at 10 p.m. yesterday, Potira? What were you doing at 10 p.m. yesterday, Potira? Olha só, a palavra yesterday, vocês acabaram de relembrar, não é? Que são as expressões de tempo. Yesterday significa ontem. E tem duas palavras destacadas ali. Tem a palavra were e a palavra doing. Por que eu destaquei essas duas, gente? Porque elas são importantíssimas quando você vai fazer uma frase no past continuous. A palavra were é um verbo. É o verbo to be na forma do passado. Então, como o sujeito ali é o you, a forma do passado do verbo to be com o you é were. E ali do lado, depois do you, você tem a palavra doing, 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 que significa fazendo, né? Como você está acompanhando aí a tradução. Que você estava fazendo, doing, doing, doing. Então, a pergunta, o que você estava fazendo nesta hora, no caso é às 10 horas da noite, que é PM, né? Essa abreviação PM você já sabe que se relaciona à tarde, né? Depois de meio-dia até a meia-noite, certo? O que você estava fazendo nesse horário específico ontem, Potira? Então, essa foi a pergunta do Sammy para Potira. Vamos ver a resposta dela, então. Então, a resposta da Potira foi a seguinte. I was reading a book. I was reading a book. E ela retorna a pergunta também para o Sammy, né? What about you? E você? Mas a resposta da Potira, eu quero que vocês observem bem. Está lá o sujeito I, que é eu. Logo depois tem a palavra was. Esse was também é um verbo to be. E é a forma dele no passado. Então, essa forma do passado aí, was, é porque o sujeito é I. Então, com os pronomes I, he, she, it, a forma do passado do verbo to be é was.
Então, eu estava. I was. E em seguida você tem ali um verbo seguido de ing. O verbo principal ali é o verbo read, que termina na letra D. R-E-A-D. Read. Em seguida vem o ing. Então, se fosse só o verbo read ali, seria eu estava a ler. Eu estava a ler. Mas como eu quero dizer que esta atividade que eu fiz, não é, no caso da Potira, ela estava em andamento, eu tenho que usar o ing. Reading. Reading. Lendo. É uma atividade em andamento que continua. Eu estava lendo. Então, por isso que você tem sempre que colocar o ing no verbo quando você for fazer uma frase no past continuous, como você observa aí na frase da Potira. Então, eu estava lendo um livro. I was reading a book. Então, o seu verbo principal vai estar sempre no gerúndio. Lendo, rindo, falando, estudando, dormindo, tá? Então, indo, ando, em inglês é o ing, que fica lá no final depois do verbo principal. Tudo bem? Então, ela retornou a pergunta pro Sammy. What about you? E você? Vamos ver o que ele respondeu também. I was texting to some friends. I was texting to some friends. Eu estava enviando mensagens para alguns amigos. Então, novamente, nós temos aí o verbo to be, was, né, concordando com o sujeito I. Depois a palavra text, que é o verbo principal, ok? Text, só que eu tenho que colocar o ing depois do verbo, não é? Principal, fica texting. Então, eu estava enviando, né, mandando mensagens to some friends, né? Eu estava escrevendo algumas mensagens para os meus amigos, certo? Então, aí você observa um exemplo bem claro aí de uso do past continuous, do passado contínuo aí com os nossos personagens. Então, vamos continuar aqui comigo para a gente observar um pouquinho mais sobre esse tempo verbal. Tudo bem? Então, vamos ver um pouquinho mais especificamente sobre esse tipo de verbo, né, esse tempo verbal? Acompanhe aqui. Então, olha só, o uso do past continuous. Então, para quem não lembra, né, pega aí o seu caderno, eu sei que vocês anotaram tudo, porque vocês são students muito aplicados, né, e disciplinados, e anotaram tudo bonitinho. Vamos reler aí? Então, qual é o uso do past continuous? Descrever uma ação que estava acontecendo em um determinado momento no passado. Descrever uma ação que estava acontecendo em um determinado momento no passado. Em seguida, nós temos mais um uso dele, que é descrever ações em andamento simultâneo. Nesses casos, geralmente, usa-se a conjunção while ou when. A gente vai já ver um exemplo bem claro aí para você sobre isso, tá? Desse while ou when. While significa enquanto e when significa quando. E também eu utilizo o past continuous para fazer a descrição de um fato ou contar uma sequência de eventos. Então, esses são os três usos principais do past continuous, né? Descrever uma ação que estava em andamento, descrever ações simultâneas e fazer uma descrição de um fato, no caso, quando a gente tem uma sequência de eventos. Vamos então observar um pouquinho sobre um desses tipos de uso. Acompanhe aqui comigo. Então, olha só, você tem aí o Solomon was watching TV. Então, você tem a imagem dele, tá sentado bonitinho ali, ó, e tá com um cell phone na mão. Observaram? Aqui na frente tem aqui o aparelho de TV, certo? Que ele está acompanhando aí a TV. E aqui a frase diz o seguinte: Solomon was watching TV. Lembra que eu estou falando past, não é? Então, tem que ter o verbo to be no passado ali. Solomon was, he was, ele estava. Estava fazendo o quê? He was watching TV. O meu verbo principal é o verbo assistir, que é o watch. Coloquei o ing lá no final, ficou tudo bonitinho no gerúndio. Estava assistindo. Só que ao mesmo tempo que ele estava fazendo essa ação, aconteceu uma outra ação também. Vamos observar aqui na sequência. Olha só, the cell phone rang. Observa ali a mão do Solomon. O celular tocou. The cell phone rang.
rang. No caso é o passado do verbo tocar, né? Rang, tocou. The cell phone rang. Agora eu posso juntar essas duas frases, não é? Dando um sentido maior para elas. Vamos observar como pode ficar. Então, olha só. A frase reorganizada, com aquelas palavras que a gente viu anteriormente, que eu falei para vocês, fica assim, ó. Solomon was watching TV when the cell phone rang. Solomon estava assistindo TV quando, olha o when lá na frente, ó, no começo ali da frase. When the cell phone rang. Então, ações simultâneas. Quando acontece esse tipo de ação simultânea, eu posso utilizar aquela palavra ali para ligar as duas frases. Então, Solomon estava assistindo TV quando aconteceu uma outra ação, que foi do telefone a tocar. Tudo bem? Então, eu utilizei aqui o nosso past continuous, relacionados a ações simultâneas. Tudo bem, people? Então, nós vamos continuar falando um pouquinho mais, né, sobre isso. Quero que vocês acompanhem comigo agora. Vamos dar uma olhada. Bem, nós vamos continuar falando um pouquinho mais, não é? Sobre esse tempo verbal. Eu já expliquei para vocês quais são os elementos, mas eles estão aqui bem claros, né? Para que vocês vejam essa ordem. Lá no começo você tem a palavra subject, que é o sujeito, e vão aparecendo aí para você. Em seguida, né, past of to be, que é o passado do verbo to be. E aqui eu tenho o verb, que é o verbo principal, não esquecendo do ing lá no final, tudo bem? E ali você já viram as palavras surgindo, né? Que são os exemplos de sujeito, I, he, she, it. Depois nós vamos ver ali o past of verb to be, que no caso, o verbo, né, que conjuga cada um desses pronomes é o was. I was, he was, she was, it was. Tudo bem? Um verbo de exemplo que a gente vai utilizar, o verbo principal, nós vamos já ver aqui, vai aparecer, tá? Então, I was, he was, she was, it was. Caso aqui o meu verbo que eu escolhi é study, que é o verbo estudar. Se eu parar bem aqui no study, gente, vai ficar I was study, vai ficar eu estava a estudar. Não é isso que eu quero, porque eu quero dar a ideia que está em andamento aquela atividade, aquela ação lá no passado. Então, eu tenho que colocar o ing. O ing tem que aparecer para que essa ação dê a ideia de andamento que está acontecendo naquele momento. Lembra da potilha do Sami? Lá, que horas que eles estavam fazendo aquelas atividades? À noite, às 10 horas da noite, naquele momento, determinado momento, eles estavam fazendo tais atividades. No caso, ela estava lendo e ele estava mandando mensagens. Então, essa é a ideia. Naquele determinado momento, eles estavam fazendo tais atividades. Então, por isso que eu sempre preciso, né, dar essa ideia de andamento com o ing. Vamos acompanhando um pouquinho mais aqui, ó. Agora nós vamos ver os pronomes pessoais da forma do plural, que são we, you e o they. Então, we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. O verbo to be, né, na forma do passado, é o mesmo para os três. Vamos ver aqui que ele vai já aparecer, para você observar. Que é a forma were. We were, you were, they were. We were, nós estávamos, nós éramos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram, eles estavam. O meu verb, vamos ver aqui, é o mesmo verbo que a gente viu anteriormente, que é o study. Verbo estudar. Então, preciso do ing ali no final? Sim. Tem que aparecer, teacher? Sim, tem que aparecer, tá, gente? Não pode deixar de aparecer o ing lá no final do verbo, tá? Aquele que dá a ideia de que estava acontecendo, que estava em andamento. Então, por exemplo, we were studying. Nós estávamos estudando, certo? You were studying. Vocês estavam estudando. They were studying. Eles estavam estudando. Tudo bem? Então, lembra, é sempre essa ordem, no caso da forma afirmativa, não é? Sujeito, ou o nome, né, que seja, que substitui o sujeito. Depois o verbo to be, em que tempo? No passado. Depois o verbo principal, e aí você escolhe qual o verbo, seguido de quem? Do ing, do ing, certo? E agora a gente vai relembrar um pouquinho das regras para formar esse ing lá no verbo. Vamos dar uma olhada. Olha só, gente.
eu preciso lembrar desses detalhes para que eu possa formar direitinho a forma do gerúndio lá nos meus verbos, para dar tudo certo, não dar erro, certo? Temos regras para isso? Sim, nós temos regras sim, tá? Então tem que ficar atento a elas para que você possa fazer bem direitinho o gerúndio lá do verbo que vai aparecer na sua frase. Então a primeira regra diz o seguinte. Então aqui nós estamos falando de quem? Do past continuous verbs, né? Então os verbos com o final em é, como é que eu faço o gerúndio dele? Então tá aqui, ó, o verbo dance, por exemplo, finaliza com a letra E, dance, 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 dançar. Então o que que vai acontecer com esse verbo? Eu vou retirar o verb, tá? E vou colocar no lugar dele o ing. Dancing, dancing, dancing. Até por uma questão de sonoridade, esse E foi tirado, porque se você fosse falar junto com E, ficaria dancing, dancing. Ficaria meio estranho, não é? Mas essa é a ideia, tá? Dancing. Então, nós temos também uma outra regra que diz o seguinte: os verbos terminados em consoante mais vogal mais consoante, que é aquela regra que a gente já viu anteriormente, que é o CVC, consoante, vogal, consoante. O que que vai acontecer? Então, eu tenho que fazer o seguinte, vamos identificar aqui, por exemplo, no verbo swim. O verbo swim é o verbo nadar, tá? O verbo swim é o verbo nadar, ok? Onde é que está esse tal de CVC aí, teacher? Tá aqui, gente. Olha aqui comigo, ó. Olha o W, não é uma consoante? Sim. E o I não é uma vogal? Sim. Letra M é vogal ou consoante? Consoante. Então tá aqui, ó, CVC. Certo? Então ele terminou nessa sequência. O que que vai acontecer? Eu vou repetir a última letra desse verbo, que no caso é o M, e eu acrescento o ing bem bonitão lá no final do meu verbo. Swimming. Olha o verbo run. O verbo run já é o CVC próprio, né? Olha aqui, ó, como ele é. O R é uma consoante, o U uma vogal, bonitinho, e o N é uma consoante, CVC. Então ele já se encaixa nessa regra, né? A última consoante dele qual é? É o N. Então repito, e depois o que que eu faço? Acrescento o ing lá no final da minha regra, certo, people? Então, essa é a regra da consoante, vogal, consoante, ok? Bem, agora a gente vai lembrar um pouquinho mais também sobre o past continuous. Eu quero que a gente veja um pouquinho mais agora sobre a forma negativa e interrogativa deles, tá? Então, acompanha aqui comigo. Oh, sorry people, já tinha esquecido da última regra aqui, ó, dos verbos terminados em IE, ok? Então, quando os verbos terminam nessas duas letras IE, o que que eu faço? Esse IE vai sair, ser substituído pelo Y, e eu acrescento o ING. Então, tem lie, lion. O verbo die, que é o verbo morrer, terminou em IE. Tirei ele, substituí pelo Y e acrescentei o ING. Die, dying. Tudo bem? Bem, então só para a gente reforçar um pouquinho mais, nós vamos relembrar agora as formas negativa e interrogativa também do past continuous. Acompanhe aqui comigo. Vamos relembrar aquela frase lá do Solomon, não é? Vou colocar bem bonitão aqui para você relembrar. Solomon was watching TV. Bem, na forma negativa, people, eu preciso de uma palavra para formar essa frase, né? Para ela ficar com uma ideia de negação, de negativa. Uma palavra muito simples, que você com certeza conhece, que é a palavra not. 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 Mas então, como é que eu faria para colocar esse not aí na minha frase? Onde que ele encaixaria aí para formar essa frase na forma negativa? No caso da minha frase aqui, eu estou dizendo que Solomon estava
watching, né? Assistindo TV. E eu quero dizer agora que ele não estava assistindo TV. Como é que eu faria isso? Então, eu tenho que colocar o not logo depois do verb to be. Vai ficar bem aqui, ó. Bem bonitinho, acomodado aí depois do verbo to be. E aí você continua a sua frase normalmente, watching TV. Então, a forma negativa ficou: Solomon was not watching TV. Solomon was not watching TV. E eu posso também fazer a forma contraída disso aqui, people. É muito fácil também fazer a forma contraída. Vamos ver aqui, ó. Was not. Eu junto as duas palavras. Vou eliminar uma letra daqui, que é o O. Mas eu tenho que substituir por alguma coisa, não é? Eu substituo pelo apóstrofo, que é essa vírgula que fica lá em cima. A gente chama de apóstrofo. Então, eu posso utilizar a forma contraída aqui, ó. Wasn't. No lugar do was not, eu posso colocar wasn't. Aí você pergunta, teacher, eu tenho que usar as duas formas? Não, queridos. Vocês podem usar uma delas, tá? Qualquer uma delas está ok. Estão perfect. Estão corretas. Bom, vamos relembrar como é que é a forma interrogativa? Vamos ver aqui então a forma interrogativa. Vou fazer a mesma frase do Solomon, tudo bem? Aliás, eu vou colocar outra frase para a gente ver o plural, tá? They were playing soccer. Eles estavam jogando futebol. Então, aqui eu estou afirmando, né, gente? They were playing soccer. Então, como que eu faço a forma interrogativa? Esse were vem para cá, bem bonitão. Esse sujeito vem para cá. Opa, tem aqui. Pronto. E o resto da frase fica lá da mesma forma como estava anteriormente, certo? Só que eu vou colocar o ponto de interrogação bem bonitinho, tudo bem? Were they playing soccer? Eu só fiz fazer a mudança do sujeito lá em cima com o verbo to be. E aí nessa mudança aí você observou que o restante da frase ficou da mesma forma. Tudo bem, people? Então tenho certeza que vocês puderam acompanhar bem a nossa revisão de hoje. E esses foram os nossos tópicos que nós revimos. O past continuous e o simple past também. Certo? Então, nós finalizamos por aqui.